crianças, tudo bem? Nossa aula de hoje é de Ciências Sociais e vamos aprender sobre inclusão social. As páginas que iremos estudar será 289 a 291, exercícios 1 e 2, e a página da tarefa 292, exercício 3. Inclusão social. Como você já viu, todas as pessoas têm direitos e deveres, isso nós já aprendemos. Cada pessoa que vive em nossa sociedade possui características próprias, às vezes um pouco diferente das nossas. Conviver com as diferenças humanas é importante e devemos agir sempre com respeito. Muitas pessoas com deficiências sentem que não são respeitadas em várias situações. Por exemplo, uma pessoa que usa cadeira de rodas para se locomover precisa ter acesso aos lugares por meio de rampas ou elevadores. Embora seja obrigatória a concessão desses acessos em todos os lugares, na prática isso nem sempre ocorre. Coloque-se na situação dessa pessoa. Imagine que ao chegar em um lugar, você não consiga entrar ou tenha dificuldades, porque não há acesso adequado. Como você se sentiria? Situações desconfortáveis e desrespeitosas não ocorrem somente com os cadeirantes, mas também com surdos, mudos, pessoas com síndrome de Down, entre outras deficiências. Então, crianças, aqui hoje nós iremos falar sobre a inclusão social, que é o quê? Você acolher essas pessoas que têm deficiências e não fazer distinção. Todas elas, assim como nós, temos direitos e deveres. E também devemos respeitar essas pessoas, colocar se há serviço delas, se elas precisarem de ajuda. Por exemplo, aqui um cadeirante, na letrinha A, está falando da acessibilidade, que é um direito garantido pelas leis brasileiras e é uma forma de inclusão social. Por exemplo, todas as pessoas que são cadeirantes, quando elas chegam a um determinado local, esse local tem que ser adaptado a ela. Deve ter rampas, deve ter corrimãos, que é aquelas barras, para a pessoa se apoiar. Então, todos os locais devem ser acessíveis, porque essas pessoas têm direitos, de ir e vir a qualquer lugar. Se não tiver essa acessibilidade, é como se a pessoa não pudesse frequentar aquele local. E isso não é correto, Na letrinha B, olha só, os seres humanos têm características diferentes. Entretanto, todos têm condições de aprender e de ensinar uns aos outros. Então, nós temos aqui a imagem de uma menininha com síndrome de Down, que é uma deficiência genética, ou seja, ela nasceu assim. E nem por isso ela vai deixar de ser amada, de ser respeitada, Então, olha só, ela está aqui sorrindo, feliz com as suas amiguinhas. Então, olha aqui no nosso Saiba Mais, está falando sobre a diversidade humana, que é como chamamos as diferenças entre as pessoas. Então, todos nós temos diversidades humanas, alguns com algumas características, outros com características diferentes, mas isso é muito importante. Devemos o quê? Respeitar. Sempre tratar as pessoas com muito respeito, com muito carinho, porque assim todos vamos viver em harmonia. Olhem lá, os idosos também enfrentam dificuldades em determinadas situações. No Brasil, o Estatuto do Idoso trouxe leis para sua proteção, como a obrigatoriedade de haver vagas de veículos exclusivas para os idosos e assentos para idosos nos transportes públicos. Respeitar os direitos dos idosos e das pessoas com deficiências é exercer o seu papel de cidadão e colaborar para a convivência harmônica na sociedade em que vivemos. Então, crianças, não somente as pessoas com deficiência, mas também os idosos enfrentam muitas dificuldades no dia a dia, porque os idosos
São pessoas que já viveram um tempo maior do que nós e eles precisam, né, de um carinho, de uma atenção diferenciada. Principalmente o que? Nas filas, né? Quando a gente vai ao banco, quando a gente vai em algum local público, a gente sempre vai ver lá uma plaquinha, né? Que tem uma fila preferencial, que é essa plaquinha aqui, ó, que é um atendimento exclusivo para cadeirantes, para pessoas idosas, para gestantes e pessoas com crianças de colo. Então, sempre que a gente for em algum local público que nós vermos essa placa, significa que aquele local é um atendimento preferencial, ou seja, estas pessoas têm direito a este atendimento diferenciado, porque elas têm, né, uma dificuldade em poder se locomover. A gente percebe, né, que os idosos, eles andam mais devagarzinho, então eles não podem ficar tanto tempo em pé ali na fila, né? Então eles têm esse atendimento diferenciado. Assim como as vagas de carro, né? Quando a gente vai ao shopping, ao supermercado, a gente sempre vê lá pintadinho no chão, né? Que aquele local é exclusivo para estacionar carros de pessoas de idade, de pessoas com deficiência. Então a gente não pode tomar a vaga dessas pessoas, né? Porque imagine, se a gente para ali, aquele idoso que chegou para estacionar não vai ter a vaga dele. Talvez ele vai ter que dar a volta e parar lá longe. Imagine o tempão, né? O caminho grande que ele tem que percorrer para poder chegar ali ao supermercado, ao shopping, e aí isso não é legal, né? Então, olha só, é obrigatória a existência de filas preferenciais de atendimento em nosso país e é importante respeitá-las. Então, crianças, isso é lei, é obrigatório existir esse atendimento preferencial. Então, se é lei, devemos respeitar e cumpri-las. Então, vamos agora para os nossos exercícios. Converse aí com o papai, com a mamãe, com o responsável sobre as seguintes questões. Letrinha A. Na sala de aula, há uma boa convivência entre as pessoas? Então, vocês vão responder aí com o papai, com a mamãe, com o responsável. Se na sua sala de aula, aqui na nossa turminha, há uma boa convivência entre os amiguinhos? Letrinha B. As diferenças entre as pessoas que compõem a turma são respeitadas? Então, se a gente tem um amiguinho que tem alguma dificuldade, tá? Essas diferenças são respeitadas? Letrinha C. Quais atitudes podem contribuir para melhorar a convivência e o respeito à diversidade na sala de aula? Então, aí vocês vão refletir. Que atitudes, né, que ações eu posso ter para melhorar a convivência do meu grupo, da minha sala de aula? O que eu posso fazer? Tá? Então, vocês vão pensar aí e responder. Número 2. Observe as ilustrações a seguir e assinale as situações em que há inclusão social e exercício da cidadania. Então, nós temos aqui uma pessoa, né, cadeirante, está aqui brincando, jogando com outras pessoas. Isso aqui é uma situação que está havendo uma inclusão social? Se for, vocês irão assinalar. Na segunda imagem, olha só, nós temos um menino deficiente, tá vendo? Ó, ele não tem aqui uma parte do braço e ele está aqui triste vendo os outros meninos jogarem bola. Será que aqui está havendo uma inclusão social? Se houver, vocês irão assinalar. Se não, não assinalem. E aqui na terceira imagem, nós temos um senhor de idade, né, um idoso, que está sentado em um banco, que olha aqui, tem uma plaquinha, né, desenhado, né, que é um local apropriado para idosos. Será que aqui está havendo uma inclusão social? Está havendo aqui um exercício de cidadania? Os direitos desse idoso estão sendo respeitados?
Se estiver correto, você irá assinalar. Então agora, crianças, vocês vão pausar o vídeo, vão resolver os exercícios com muita atenção. Não se esqueçam de conversar aí com o adulto, tá? Sobre aquelas questões, tá certo? Vamos lá, vocês são capazes. Olá, crianças, tudo bem? Vamos fazer as correções? No exercício 2, pediu para vocês assinalarem as situações em que há inclusão social, tá? E exercício da cidadania. Na primeira imagem, há inclusão social? Sim. Da imagem 2, está havendo, né, uma inclusão social? Tá certo essa imagem? Dois coleguinhas, dois amigos brincando, jogando bola, se divertindo, e o outro no banco, sentado, olhando, doido para jogar. E observe também que ele tem metade do braço dele. Está incluindo essa criança? Não, eles estão excluindo, né? E na próxima imagem, na terceira imagem, é um senhor que ele está num transporte, ele tem um banco adaptado para ele, próprio para ele, né? E ali tem até o desenho, a imagem, que é esse lugar que é para ele sentar, né? Então, nesse transporte há inclusão social? Também. Então, são a primeira e a terceira imagem que vocês tinham que assinalar, tá bom? No exercício 3, agora, a criança é tarefa, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ajudar a criança com deficiência a chegar no auditório do teatro. Então, tem vários desafios aí. Então, você vai procurar, vai ajudar ela a chegar até o auditório de teatro, que é aqui embaixo. E vai assinalar, né, chegar aqui no lugar adequado para ela sentar, que é onde tem a plaquinha. Então, aqui no teatro tem duas imagens, né? Duas plaquinhas indicando que esse lugar aqui é para pessoas que têm a deficiência física, que usam cadeiras de rodas, tá bom? Crianças, façam a tarefa com muita atenção, tá? Não esqueçam de tirar a foto e enviar no Google Forms. Bons estudos e beijinhos!